após perícia. Mais informações envolvendo Dias Toffoli, o STF em relação ao Banco Master e esses milhões de reais que foram aí desviados, vamos dizer assim, roubados dos cofres públicos. E aí, mais uma vez, evidências fortíssimas liberadas pela Polícia Federal, a investigação da Polícia Federal, com os nomes e transações recebidas por Dias Toffoli, lembrando o ministro do STF e ressaltando que está nas mãos dele para averiguar e analisar e julgar o caso do Banco Master. O Brasil, de fato, vamos usar aí essa frase tão popular, não é para amadores. Confira essa informação e na sequência voltamos. Ativou o pedido. A solicitação baseia-se em dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Segundo os relatórios da PF, mensagens recuperadas. Foram encontradas conversas, inclusive algumas que haviam sido apagadas, que mencionariam o ministro e sugeririam uma proximidade inadequada entre as partes. Indícios de pagamentos. O relatório aponta mensagens que fariam menção a supostos pagamentos direcionados ao ministro. A PF apura se empresas ligadas a um resort teriam realizado transferências a Toffoli. Fundamentação jurídica. A PF citou leis relativas a indícios de crimes cometidos por magistrados ao entregar o material ao STF. E aí, mais uma vez, provas liberadas pela Polícia Federal, a investigação da Polícia Federal, o envolvimento do Dias Toffoli, do STF, o ministro do Dias Toffoli, algo que no Brasil é inédito, diante de tantos escândalos que o Brasil já vivenciou nesses anos todos aí de democracia. Esse é um escândalo inédito, o envolvimento de um ministro do STF, aonde, segundo as informações, não vamos dizer assim, não é correto um ministro ter negócios e principalmente negócios esses que podem ter ligação com pessoas que estão sendo investigadas pela Polícia Federal e tampouco sendo julgadas pelo STF. E aí nós nos deparamos com esse escândalo relacionado ao Dias Toffoli. Eu quero ler um trecho dessa matéria. Segundo as informações, a Polícia Federal apresentou um pedido formal de suspensão contra o ministro no âmbito das investigações envolvendo o Banco Master. O requerimento foi entregue pessoalmente pelo diretor da corporação, Andrei Rodrigues, ao presidente do STF, que é o Edson Fachin, no último dia 11 de fevereiro. Segundo as informações, as mensagens foram encontradas, conversas, inclusive algumas já haviam sido apagadas, porque, lembrando, o celular do Vorcaro foi quebrado aí o sigilo desse celular dele para que a Polícia Federal tivesse acesso às informações. E o relatório aponta mensagens que fariam menção a supostos pagamentos direcionados ao ministro. A Polícia Federal, segundo as informações, apura se empresas ligadas ao resort teriam realizado transferência a Toffoli. E mais informações ainda. A polícia citou leis relativas a indícios de crimes cometidos por magistrados ao entregar o material ao STF. Então, a gente vê aí claramente essa situação caótica em que se encontra a justiça brasileira, lembrando, ressaltando, eu faço questão de recordar cada um dos nossos
telespectadores, vamos dizer assim, cada uma das telinhas que estão ligadas aqui, lembramos que esses ministros foram os mesmos que colocaram ali na prisão pessoas acusadas de um suposto golpe. Foram esses mesmos ministros que estão agora sendo investigados pela Polícia Federal. Não vamos tirar aí da reta também o digníssimo Alexandre de Moraes, que provavelmente deve estar com muito medo, mas agora o que nós queremos saber é o que será feito com essas informações. Quais são as penalidades que esses ministros irão sofrer? Queremos ver uma resposta muito bem clara e objetiva aí dos nossos senadores esses que eu e você colocamos ali no poder para nos representar. Queremos ver se Davi Alcolumbre vai fazer alguma coisa, Hugo Mota, os deputados, os senadores principalmente, ou eles estão com medo? Porque já tem aí ligações de familiares de Alcolumbre e dele mesmo em relação a dinheiros da Previdência Privada do Amapá, investidos no Banco Master. Será o porquê dessa resistência para, de fato, instalar a CPMI do Banco Master? Não sabemos, mas o que tem sido divulgado pela Polícia Federal, inclusive ontem foi liberado essas informações, é que claramente Dias Toffoli recebeu dinheiro e que claramente o nome dele está ali ligado com o Banco Master, mais o resort, lembrando que ele não pode estar na frente dessa investigação. Como que um juiz vai investigar, sendo que ele é para ser investigado? Quer dizer, corrigindo, como é que um juiz vai julgar um caso, sendo que ele é para estar sendo investigado? Eu não sou jurista, mas, assim, vamos ser sinceros, que leigamente, observando a situação dos fatos, é algo que nós devemos nos questionar e, mais ainda, cobrar das autoridades, dos seus candidatos ao Senado, porque nada melhor do que essa situação está vindo à tona exatamente agora, no ano eleitoral, porque aí nós veremos quem de fato está querendo agir com justiça e dignidade ao cargo que a pessoa ali, o determinado senador e deputado, ele assumiu, porque nós os colocamos no poder. Então, nós queremos ver você, senador e deputado, fazendo algo pela população, porque este dinheiro aqui está sendo e foi roubado dos cofres públicos, dinheiro de impostos, ou seria lavagem de dinheiro do PCC. As investigações estão aí e vamos esperar que com essas informações algo concreto possa ser feito contra todos esses envolvidos. Quer organizar seu salário e não sabe por onde começar?